Okay, let's E go. aí, pessoal, it's me again. Eh, Essa é a minha hora de ler o livro mais antigo da humanidade. É aqui onde vem as diretrizes, o caminho, a verdade e também é o manual do ser humano. Ah, Todos nós somos uma máquina com um certo rótulo, com um certo manual do usuário. Só que no final de tudo, a gente é preguiçoso em ler manual do usuário em celulares, em geleiras, em qualquer dispositivo que existe, em qualquer máquina. Até o mínimo que podemos fazer é ler a configuração, a, eu falo de peças ou máquinas que montam-se, né? Quebra-cabeça e tudo mais, montar uma cadeira e tudo mais. E lemos aquilo só naquele momento e o que nos interessa, o que nos interessou ser absorvido, absorvemos e descartamos o manual do usuário. Só que por vezes falhamos, não apertamos bem o parafuso principal e a máquina acaba não durando muito tempo. É por isso que ah, este é considerado o livro mais antigo da humanidade e é aqui onde tem toda a destruição. Mas esse não é um vídeo sobre, sobre máquinas. Esse é um vídeo sobre pessoas, sobre você, sobre eu, sobre toda a humanidade. No capítulo de João 3, versículo 11 e 12, diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui é mais ou menos Jesus estava a dizer: se eu falo das coisas terrenas e não entendes e não acreditas nelas, como é que vais acreditar nas coisas celestiais? As coisas que só podes ver depois dessa vida. Mas o versículo que me chamou a atenção, chamou a, a gravar esse vídeo, é o 11 que diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. No meu livro Loucos Não São Loucos, não está aqui perto, mas é um minuto só. Yeah, it's me again. Loucos Não São Loucos. Fala aqui de um capítulo chamado Sabedoria. Vou contar-vos uma história. Ou hoje vou contar-vos como é que as pessoas agem quando não têm informação certa sobre a vida de outros, fofoqueiros, em outra palavra. O fofoqueiro conta-te coisas com relação à vida de outro porque não tem outra conversa. Sempre que há brecha de existir lá um tédio, a pessoa cria assuntos. Então, ao criar assuntos, acaba falando mal ou bem da vida do outro. Então, é... só que por vezes o fofoqueiro, nem por vezes, muitas das vezes o fofoqueiro sempre aumenta, fala de coisas que não sabe, coisas que na verdade nem ela tem certeza. Então, quando o versículo diz, e na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, é que eh, aquilo que sabemos é aquilo onde nós vamos limitar.
é aquilo que nós devemos limitar. Se você sabe até um certo ponto, que contes até essa parte, que fales até esse ponto e não fale de coisas que não sabes. Não mostra a certeza incerta de coisas que não tens informação. Porque muitas das vezes o que a gente faz é conta uma história. Muitas histórias, quase todas as histórias foram adulteradas, não são assim como foram. Conta, depois se vê na adrenalina, sente-se que pá, contei esta parte e para dar mais salsa ou para dar mais ênfase na história, tenho que eh, acrescentar isso e aquilo. O João foi à escola, lhe disseram isso, mas quando vai contar, ele diz: o João foi à escola, mas antes passou para quê? Fale daquilo que você sabe, assim como nas nossas crenças. Se eu digo hoje que você é capaz de escrever este livro, um manual como este, melhor que este, em apenas 6, 7, 8 meses, acho que é impossível, porque até onde as suas capacidades, até onde a informação tens, diz que é impossível escrever isso por causa das diversas crenças que tens na mente. E outra parte diz o que sabemos, ok, e testificamos. Eu entendo o que você só pode falar ou contar aquilo que você viveu. Quando não viveste a coisa, não tens como testemunhar. Sempre dirás, dizem que. O fofoqueiro sempre conta a coisa como se ele estava lá, como ele se estivesse lá. Uhum. Este versículo é muito amplo quanto à explicação. Eu quis contar nessa vertente, quis explicar ou traduzir ele nesta vertente. As pessoas eh, geralmente falam daquilo que não testificaram, falam daquilo que não sabem. Filtremos aquilo que contamos. Toda a história é adulterada. Quero te contar uma coisa, cuidado com essas pessoas. Quero te contar o que eu ouvi, cuidado. Eu tenho escutado muitas dessas coisas, mas por vezes ignoro ou ouço apenas e sei lá, é com ele. O problema não é comigo e a pessoa que dizem que fez. O problema é com a pessoa que ouviu e ela mesma, porque nem a pessoa que falou aquilo talvez nem tenha problema com isso. Então, na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Sabemos, mente, vimos. De onde é absorvida a informação. Muito cuidado com o que contas. Tem uma série aí, La Casa de Papel, tem um episódio em que o professor pensa que mataram a esposa só porque ouviu o som da arma. É isso? Será que o professor? Eu acho que é isso, acho que é esse cenário, mas sentiu como se, sei lá, acho que é isso, sim. Sentiu como se tivesse matado a esposa. Um tiro. Então, por vezes o seu ouvido te atrapalha. Aqueles que trabalham com magia, e aquela magia mestres da ilusão, aqueles. Você percebe que com eles a sua visão te atrapalha. Então, muito cuidado com o que vês, muito cuidado com o que ouves, muito cuidado com o que colocas na mente.
Yeah. Aqui tem toda a instrução, cada um interpreta do jeito dele. Eu vejo as coisas de um jeito, também se leres vais para saber que a coisa anda do jeito, mas João 3:11. Valeu, Itabula. Não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal, compartilhem no mínimo com 30 pessoas. Itabula.